o capitalismo é o princípio organizador do mundo em que nós vivemos. Logo, a oposição ao capital será também aquilo que permitirá unificar, dentro da diversidade das lutas, das subjetividades, etc., uma convergência capaz de construir uma sociedade baseada noutros princípios. Isto não quer dizer que se negue qualquer tipo de luta emancipatória baseada na defesa ou no combate a qualquer forma de opressão. E nós sabemos que nas nossas sociedades não é só o capitalismo, não é só a dominação capitalista ou a exploração capitalista o único princípio de dominação, há outros, o patriarcado, o heterossexismo, etc, etc, etc. Mas eu acho que é sempre um bloco histórico, para usar o termo do Gramsci, que produz estes processos revolucionários. Em qualquer uma destas formas de organização que eu conheço, eu acho que são formas também de mediação. Eu posso estar a usar um conceito errado de mediação, mas a partir do momento em que há uma ação coletiva e em que se procura uma forma de organização, eu não acho que se possa considerar que a mediação é equivalente à democracia burguesa, representativa, etc. Numa assembleia, numa praça, há formas de mediação. Na assembleia do Occupy há formas de mediação. Numa greve de trabalhadores, uma assembleia de trabalhadores em greve encontra as suas formas não apenas de mediação, de delegação, inclusivamente. Portanto, eu acho que o desafio de quem procura formas mais democráticas e formas participativas, formas plenamente emancipatórias ou formas de emancipação política que não sejam formas de destituição da capacidade de ação das pessoas. Acho que devemos olhar para estas questões e pensar quais são as formas democráticas, quais são as formas de organização que permitem garantir o máximo de democracia. E não, na minha opinião, fazer uma apologia abstrata da ausência de mediação. Não acho que nós podemos dizer vivemos numa ditadura da mediação. Eu prefiro dizer vivemos numa ditadura do capital. Acho que é mais acertado. Só porque... Não acho. Pronto, ok. Só porquê? Porque eu acho que justamente o problema não é que nós tenhamos demasiados poderes eleitos. É que temos menos poderes eleitos. Temos poderes eleitos a menos. Temos demasiados poderes que não são eleitos. E é por isso que eu acho que o foco da crítica deve ser não tanto aos poderes eleitos, que são menos elegemos, ainda que estejamos muito longe de ter formas satisfatórias da democracia política, muito longe, mas nós sobretudo vivemos numa sociedade em que a esmagadora maioria dos poderes que condicionam as nossas vidas não são eleitos, estão muito longe de ser eleitos. Desde logo o poder do capital e depois as suas declinações institucionais, todas as instituições que mandam em nós e que a gente não elege. As troicas, os bancos centrais europeus, etc. Ou por lei, ou por joguei, e essas coisas todas. Essas sociedades secretas também complementares. Depois, queria dizer, eu acho que o que eu acho interessante, por exemplo, quando o Negri faz um manifesto sobre o Podemos e o Syriza, como já tinha feito um manifesto de apoio à candidatura do Alexis Tsipras a nível europeu, o que eu acho interessante é que na teoria do Negri há uma valorização muito grande do que é a ação, o poder constituinte e, portanto, a ação instituinte. Muito para lá daquilo que está instituído e muito para lá das instituições. O que eu acho interessante, pessoalmente, é também como é que nós podemos, num mundo que tem instituições e que funciona, em que as pessoas se organizam a partir de instituições, como é que nós podemos alargar o espaço do instituinte também dentro das instituições? Como é que nós podemos ter, o Hugo falava disso na semana passada, como é que nós podemos ter instituições que também são contra-institucionais? E como é que nós podemos ter, no marco de processos
que também têm instituições, o Podemos e o Syriza são instituições, como é que nós podemos ter, nesse contexto, processos instituintes? Eu acho que a grande, digamos assim, o que o Negri valoriza nos movimentos dos trabalhadores, nos movimentos políticos, são essas práticas instituintes. Eu gosto muito de uma expressão que uma vez a Regina Guimarães utilizou num debate. Estávamos a discutir a partir de um documentário sobre a ocupação de uma fábrica na Argentina, a Facimpat, que é uma fábrica sem patrões, uma fábrica ocupada, que funcionava, e a certa altura colocava-se a questão de, ok, mas como é que uma experiência deste tipo se sustenta ao longo do tempo, como é que ela consegue ter continuidade, como é que ela consegue estar em articulação com outras experiências para não ser totalmente isolada e para não ser uma experiência com lógicas centrífugas, né? E ela usou uma expressão que eu gosto muito e que uso recorrentemente desde que eu vi, que é a ideia de saber se nós devemos lutar por alterar as regras ou lutar por multiplicar as exceções. Ou seja, na prática, se nós devemos lutar por alterar as instituições e as regras que nos regulam, passo plenário, ou se nós devemos apostar a nossa energia em criar espaços excepcionais, ou seja, multiplicando as exceções, os espaços à margem dessas regras, dessas instituições, de maneira a que eles ganhem espaço e vão, digamos assim, cercando os sistemas. E eu acho que a combinação mais interessante, vendo a história do movimento operário, vendo a história dos movimentos de precários, por exemplo, é justamente esta combinação entre uma coisa e outra. E aquilo que é interessante, penso que é a razão que leva uma pessoa com o pensamento do Negri a ter algum otimismo sobre o que está a acontecer na Espanha e na Grécia, do ponto de vista político e até do ponto de vista partidário, é olhar para processos que combinam a alteração das regras com uma multiplicação de exceções. Um exemplo concreto é a rede de solidariedade para todos que existe na Grécia, em que pessoas que são militantes políticos, militantes partidários, alguns, outros não, estão envolvidos na criação de cantinas populares, clínicas populares, centros culturais auto-organizados, para justamente multiplicarem as formas de poder que não são o Estado e que são formas de poder popular, ao mesmo tempo que lutam para que o Estado esteja do lado dessas experiências. Porque faz diferença, o Estado vai estar lá sempre, ou sob a forma de repressão policial, ou sob ou repressão, enfim, repressão policial foi o que aconteceu em algumas das experiências aqui no Porto, quando essas experiências começam a ganhar peso, começam a ganhar alcance, ou eu prefiro, apesar de tudo, garantir que o Estado, ou enfim, que o Estado sim está do lado dessas experiências, desses processos, e é o que está a acontecer na Grécia, ou seja, eles começaram por um processo de auto-organização popular, chegando a certa altura ao ponto de dizer, não, mas o Estado também pode ser nosso, ou pelo menos estar do nosso lado. Porque é óbvio que o Estado ainda não é um Estado popular na Grécia, nem vai ser. Mas pelo menos é um Estado que se coloca do lado deste processo. E acho que esta combinação é que é interessante. Só mais um comentário. A certa altura, a propósito do precariado e de saber se os informáticos é que são a vanguarda, digamos. A certa altura o Negri escreve num artigo, vou citar, escreve a certa altura que deve ser reconhecido ao precariado social e às forças intelectuais da produção um papel predominante. E o Daniel Ben Said, que é um filósofo que, aliás, aqui não sei porque eu trouxe um livro dele, que é da Paula Sequeira, depois vou ver. Mas o Ben Said, a certa altura, faz um artigo crítico em relação à proposta do Negri e pergunta, mas reconhecido ao precariado social e às forças intelectuais de produção um papel predominante, reconhecido por quem? E em nome de que critérios? Ou seja, mesmo com o conceito de multidão e tentando furtar-se à ideia da vanguarda, etc., depois às vezes assomam nos escritos de Negri estas formas de nomear novas vanguardas. No Negri, como se calhar nós próprios, eu também me considero vindo da mesma tradição do Negri no sentido mais abrangente, assim, do pensamento marxista de algumas destas categorias, que às vezes nos emergem. Depois há também, última nota, instituições, por exemplo, no campo laboral, porque era o campo que eu estava a falar, nós hoje vemos como o facto dos sindicatos tradicionais não conseguirem, em muitos casos, responder
às transformações que estão a acontecer no mundo do trabalho, deu origem não a uma ausência de mediação a organizações, mas deu origem a novas organizações. Exemplos concretos. Os trabalhadores que não têm contrato de trabalho são trabalhadores temporários, são trabalhadores que circulam entre diferentes setores. Não se reconhecem num sindicato, mas houve organizações de precários que se fundaram a partir dessa condição de precariedade, da condição dos recibos verdes, por exemplo. Ou profissões liberais, os arquitetos. Não há sindicatos na arquitetura, nunca houve porque era uma profissão liberal. Os sindicatos também nunca responderam a essa realidade. Mas hoje, a maior parte dos arquitetos são trabalhadores assalariados. Houve aqui no Porto uma experiência que alguns conhecem da maldita arquitetura, que era uma organização que procurava representar os arquitetos precários assalariados. Ou setores que os sindicatos não reconhecem como sendo trabalho. Trabalho sexual. Os sindicatos dizem que não é trabalho. É uma atividade, exploração, mas não é considerado trabalho no conceito sindical. Também há países onde surgiram sindicatos de trabalhadoras do sexo. Como há organizações de migrantes, os migrantes sem papéis, também criaram as suas próprias organizações. Ou setores que os próprios sindicatos não têm valorizado. Em Portugal, concretamente, o trabalho doméstico. Os sindicatos estão-se a marimbar para o trabalho doméstico, mas o trabalho doméstico tem peso em Portugal. É um setor super feminizado, com grande peso de trabalhadores migrantes e totalmente informalizado. Não só por serem imigrantes, mas porque é muito difícil. As pessoas estão dentro de uma casa. O contexto de trabalho não é um contexto de trabalho em que nós nos encontramos numa fábrica e criamos um sindicato ou uma comissão de trabalhadores. Está cada um isolado na casa do seu patroa e, portanto, muito atomizado. Há uma organização comunitária que se fundou para organizar as trabalhadoras domésticas. E, portanto, muitas das transformações do trabalho, mesmo a sua escassez, eu acho que a escassez do trabalho é a comprovação, o sofrimento causado pela escassez do trabalho é a comprovação da centralidade do trabalho nas nossas vidas. Ou seja, é justamente quando o trabalho falta que a sua centralidade se torna mais dramaticamente sentida. Isto não quer dizer que eu faça a apologia de que o trabalho salariado é que é a nossa libertação. Acho que não. Acho que nós devemos lutar simultaneamente para libertar o trabalho assalariado da lei do capital, ou seja, por formas de auto-organização, de controle democrático da produção, etc. E, ao mesmo tempo, lutar por nos libertarmos o mais possível do trabalho, ou seja, por ganharmos o mais possível tempo livre, que não é tempo de trabalho produtivo no sentido restrito, mas que é tempo para as nossas autoatividades, para as atividades que nós escolhemos fazer e que não são atividades produtivas. Criação artística, estarmos aqui a conversar como estamos agora, irmos namorar, fazer filmes, ver filmes, o que seja, de participar politicamente, todas essas atividades que são atividades que não são também, em que o tempo livre também não é só um tempo para nós, mas é um tempo para os outros no sentido coletivo. E o Miguel queria falar. Não sei, posso pegar já aí onde estavas a dizer. Eu não sei, eu acho que eu não sei se eu não vou falar um bocadinho da forma como eu vejo as coisas, que é um bocado mais. É tudo trabalho. Eu estou aqui agora, estou a trabalhar. E quando vou ver um filme também estou a trabalhar. E talvez quando esteja a namorar não esteja a trabalhar, mas se calhar antes poucas alturas, mas e é um bocado a este nível como também sou eu que faço a minha vida doméstica, também estou a trabalhar nessa altura, eu não consigo alienar deste facto e não é procurando novos espaços onde eu se calhar quero estar sempre neste estado, porque eu quero me sentir ativo, quero me sentir presente e se calhar eu não quero ter eu preferia não ter esse discurso de ok, toda a gente precisa de espaço para descansar, quando nós se calhar precisamos é de um reconhecimento de que a nossa esfera, tirando no pessoal, se calhar tudo aquilo que nós fazemos em coletivo é trabalho. Depois, eu queria pegar só no capitalismo e no anticapitalismo, que é óbvio que é aquilo que nos une a todos, a todas as esquerdas e a todos os anarcas, mas eu se calhar já não estou tanto aí e prefiro, em vez de ser anticapitalista, prefiro ser pró-comum. Ou seja, prefiro estar no lado de uma construção dos espaços comuns, do pensar do comum, da democracia comum. Eu já não percebo porque é que nós temos, porque é que os nossos museus,
porque é que a nossa RTP, porque é que os nossos institutos públicos não são geridos por todos nós, não são geridos, não têm um sistema de gestão das pessoas que estejam interessadas em eu estou a falar nisto agora porque está-se a pensar uma coisa, está-se a pensar algo no MACBA, foi um workshop que uma amiga fez lá precisamente